Oi, amigas. Oi, amigas, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um pouco como eu saí lá do Maranhão e hoje estou morando em Portugal. Gente, hoje em dia ainda tem gente que encabulou. Ai, mas como assim você foi parar em Portugal? Do nada. Desde quando eu cheguei aqui, eu quase não postei muito que eu morava em Portugal. Não postei a minha vinda para Portugal. Hoje em dia, depois de quase 4 anos que eu tô morando aqui em Portugal, que eu estou postando mais que eu tô aqui morando em Portugal, essas coisas. E tem muita gente ainda que não sabe que eu moro em Portugal. Gente encabula. Como que você mora em Portugal? Me fala, não sei o que tem. Aí hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tinha 19 anos quando eu saí da casa dos meus pais pra Goiânia. A minha mãe mandou pra Goiânia, entre aspas, pra mim poder aprender e valorizar um pouco a vida. Só que ela não esperava que eu ia gostar, né? De Goiânia, que eu ia me acostumar com a vida corrida que eu tinha lá. Que pra ela, como eu não trabalhava lá no Maranhão, né? Porque no Maranhão, pra quem sabe, é muito difícil de ter serviço. E os que tem pagam muitíssimo pouco. E minha irmã foi visitar a gente, minha irmã e meu cunhado. E nisso que eles foram visitar a gente, minha mãe já tinha conversado com minha irmã pra mim poder ir pra Goiânia. Tá. Eu ia pra Goiânia pra fazer faculdade, mas eu nunca tive esse sonho de fazer faculdade como muitas pessoas têm. Aí chegando lá em Goiânia, depois de um tempo, de um mês e um pouquinho, eu comecei a trabalhar na padaria. Só que nessa padaria eu só ia trabalhar por um pouco tempo para poder pegar uma experiência para me arrumar um outro serviço. E aí eu viajei, fui para Beto Carreiro, viajei para outros lugares com minha irmã e meu cunhado. Conheci, né? Pra quem morava lá no interior do Maranhão, quase não conhecia nada. Conheci o Beto Carreiro, conheci a praia. Gente do céu, pela primeira vez conheci a praia. Porque lá no Maranhão tem o São Luís, né? Só que pra gente que mora na cidadezinha mais próxima, é muito difícil da gente ir. E também tem o dinheiro, né? Que não é fácil. Mas todo mundo pensa que porque mora no Maranhão, conhece São Luís, conhece os Lençóis Maranhenses, conhece tudo. Aí depois eu comecei a trabalhar no supermercado. Gente do céu, pior coisa da vida é a gente trabalhar em supermercado. Ter contato com as outras pessoas. Porque, gente, nossa senhora, eu tinha uma alegria, eu tinha tudo, eu tinha energia. Depois que eu trabalhei no supermercado, gente do céu, a minha alegria que eu tinha, hoje em dia eu não tenho mais. Porque, tipo assim, teve uma pessoa que pegava muito meu pé e aconteceu várias coisas que, mais na frente, se vocês quiserem, eu venho e conto. Que às vezes tem gente, né, que apaga o brilho da gente e foi o que aconteceu. Aí eu conheci meu marido em 2019, mesmo com 19 anos, eu passei praticamente um ano solteira lá em Goiânia e depois conheci meu marido. E o sonho do meu marido sempre foi vir pra fora. Sair de Goiânia, conhecer outros países e morar. Aí um certo dia ele falou assim que o irmão dele tava vindo pra Portugal e ele ia vir também. A gente já tava morando junto. A gente tava morando junto acho que um ano. Certo, 1 ano e tava namorando. Um ano e pouquinho que a gente tava se conhecendo ainda. Que a gente tinha se conhecido. E então eu falei pra ele, né? Falei pra minha mãe também que eu ia vir, pedi opinião pra minha irmã. E minha irmã disse que era uma boa pra me poder vir pra cá. Não vai mexer aí, rapaz! Quiser, fica aqui. Não quiser, a mamãe vai parar de gravar e pronto. Acabou. Não, fica aqui. Pega o microfone, então. Aí, dei o microfone pra criança pra não ficar
pra poder conversar. Aí, falei pro meu marido, né? Que eu ia vir pra cá. Só que eu ia vir passar um tempo pra me juntar um dinheiro pra me construir minha casa. Porque lá em Goiânia eu morava no fundo da casa da minha sogra. Pra quem sabe, né? Morar com sogra é a pior coisa que tem. Se eu não tivesse vindo aqui pra Portugal, eu ia sair com meu marido da casa, do fundo da casa dela pra procurar uma outra casa, porque eu não tava aguentando. Por mais que a gente não teve nenhum aflito, não teve nada, mas é bom cada um na sua casa. Porque sempre tem aquele negocinho, uma pitaquinha ou pitaquinha ali. E eu falei pro meu marido, né, que eu ia vir pra Portugal, só porque eu não ia vir pra morar. E o sonho dele era vir pra morar. E hoje em dia o sonho dele é voltar pro Brasil, eu queria ficar aqui. Porque, tipo assim, gente, pra quem sai do Brasil pra vir pra outros países e voltar de novo pro Brasil, sempre vai ficar querendo morar fora. E é isso, né? Mas eu tô segurando ele aqui o máximo que eu posso, porque o meu sonho é construir minha casa. Tem minhas coisas, a gente já comprou nossos terrenos, graças a Deus. E agora a gente tá juntando pra gente construir a nossa casa. Aí a gente veio pra casa em 2022 e em junho agora vai fazer 6 anos, ou 4 anos que a gente tá morando aqui em Portugal. E, gente, foi uma experiência boa. Porque quem mora no Brasil, que acha que a vida no Brasil é difícil. Gente, aqui também não é fácil. Aqui trabalhar é difícil, porque a gente trabalha muito mais que no Brasil. E ganha pouco, aqui a gente não ganha muito. As pessoas pensam assim, é porque tá ganhando em euro, tá rico. Não é isso. Não é assim. E é suado, meu marido trabalha de segunda a sábado, por isso que ele quer ir embora, porque a gente que trabalha, que mora aqui não tem vida. Porque aqui a vida só é trabalhar, trabalhar, trabalhar. E só é trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a única folga que meu marido tem é no domingo. E mesmo assim, tem vezes que a gente passa apertado, tem vezes que a gente passa apuros, mas mesmo assim a gente ainda tá aqui. E o mais difícil é porque eu não tô trabalhando, porque como tem o meu bebê, né? Eu optei e a gente sentou e conversou pra não trabalhar, pra eu poder cuidar do bebê. E antes disso eu já tava... Antes de ter meu bebê, eu já tava começando a abrir minha própria empresa de limpeza, mas a gente tem que abrir mão de uma coisa e a única coisa que eu abri mão foi do meu sonho, que era abrir minha empresa e trabalhar nessa área, né? Pra poder contratar outras pessoas, pra pessoa trabalhar pra mim. Mas Deus sabe todas as coisas e agora foi por isso que eu abri... criei meu canal para poder crescer e mostrar um pouco da minha vida e viver da internet, né, gente? E é isso. A gente já tá morando aqui 4 anos. Quando a gente chegou aqui, a gente morou em uma outra cidadezinha aqui perto, que se chama Oeiras. Morou num quarto com outras pessoas, que eram uma mãe e um filho. E a gente dividia aluguel com eles, dividia a casa de banho, que é banheiro, dividia a cozinha. Tipo assim, não foi mil maravilhas, porque ela poderia usar a cozinha a hora que ela quisesse, e quando a gente fosse usar a nossa cozinha, às vezes ela tava com visita e ela não pegava visita, ou ia pro quarto dela ou ia pro outro canto, ficava na cozinha. Aí a gente queria ter aquela liberdade de poder cozinhar, fazer o que a gente quisesse, mas a gente não tinha. Era como se a pessoa estivesse pagando o aluguel, só ela, e a gente tava lá morando de obrigação. E a gente tava morando por conta dela. E eu fui, sentei com meu marido e falei, não dá. Aí a gente veio pra outra cidadezinha e moramos 3 anos com meus cunhados e as mulheres deles e os filhos dele. Daí também é uma outra história que eu quero contar aqui também. E é isso, aí a gente tá nessa caminhada, já vai fazer 4 anos e a gente tá lutando, né, pra gente poder construir nossa casa,
Pra quem tá aqui, sabe que as coisas não é fácil. Pra quem tá aí no Brasil, eu acho que as coisas aqui é 1001 maravilha. Que aí pensa que a gente tá rico. A gente não tá. Não é assim, né, gente? Ai, a gente tem aluguel pra pagar, graças a Deus, que esse nosso aluguel é um pouco mais antigo. Nosso aluguel é um pouco mais antigo, então a gente paga mais em conta. Porque se fosse um aluguel mais recente, seria um pouco mais caro. E, gente, eu gosto de Portugal demais. Eu amo Portugal. Por mais que seja difícil, mas pra quem tá aqui, o poder de compra, gente, é outro nível o poder de comprar. A gente, igual meu marido comprou meu celular, o meu iPhone 17 Pro Max, parcelou em 3 vezes. Então a gente paga 3 vezes, vamos dizer, de 500 e poucos euros. Mas a gente... E aí no Brasil, se a gente fosse parcelar um iPhone 17 Pro Max de 3 vezes, quanto que a gente não ia pagar? Como que a gente ia pagar? A não ser se a gente ganhasse muito, muito bem. E eu falei pro meu marido, no dia que eu voltar pro Brasil, o que eu vou mais sentir mesmo é o poder de compra. Que eu posso, vamos dizer, eu vou ali no supermercado, compro o que eu quiser. Compro carne, maminha que a gente come quase todo fim de semana. Então no Brasil já é mais complicado. Mas, tirando isso, gente, é difícil como em qualquer país. É difícil como aí no Brasil, é difícil como em outros países. Mas a gente vai lutando um pouquinho de cada vez e a gente vai... Cada um vai conquistar essas coisas. Mesmo aí no Brasil, mesmo aqui, mesmo em outro país. Querendo ou não, a gente conquista. Mas só fala assim, mas aí no Brasil é mais difícil. Vocês virem pra cá, vocês não vão conseguir. Aí meu marido fala pra mãe, se a gente quiser, a gente consegue as coisas da gente onde que a gente estiver. Porque igual meu marido aí no Brasil, ele trabalhava de Uber. Se meu marido trabalhasse de Uber igual ele trabalhava aqui, gente, a gente estaria de boa aí. Mas aí, no Brasil, o meu marido quase não trabalhava, gente. Trabalhava, vamos dizer, trabalhava no máximo 4 horas, 5 horas. O marido era encostado. O bom dos maridos da gente que é encostado no Brasil vir pra cá é porque aprende a valorizar as coisas que tinha, o tempo que tinha. Que aqui a pessoa quase não tem tempo. A pessoa trabalha quase de sábado a sábado. Tem muita gente que trabalha em 2, 3 empregos aqui. E o bom é que a pessoa valoriza mais a vida. Vem pra cá, pra Portugal, gente, aqui as pessoas valorizam muito mais a vida que tinha no Brasil, os parentes, né? Porque o que eu mais sinto... Pega, Noah, pega. O que eu mais sinto saudade do Brasil era... ter pra onde sair, que aqui a gente quase não tem. O cinema... ir pra casa da minha irmã, que a única parente que eu tinha em Goiânia era minha irmã. Meus pais mesmo moram no Maranhão. E a única falta que eu mais sinto é isso. E é isso, gente. Com o passar do tempo, eu vou falando mais um pouco da minha vida. Beijo, se vocês gostaram mais desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar os seus comentários. Beijo, tchau!